culto, né? O Senhor nos reuniu aqui para nós cultuarmos a Ele. Vamos dar início ao culto orando ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de o Senhor nos reunir aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, para ouvirmos da tua palavra, que é o nosso alimento, Senhor. E nós queremos já te agradecer e também te pedir perdão pelas nossas falhas. Queremos pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar aqui hoje, essa noite, por meio da tua palavra. Que o Senhor venha fazer com que nós venhamos a ouvir a tua palavra e venha a meditar na tua palavra, que a tua palavra é o nosso alimento, nosso dia a dia. E que o teu nome venha a ser, meu Pai, engrandecido aqui nesta noite. Foi para isso que o Senhor nos reuniu aqui hoje, foi para que nós venhamos, junto como igreja, te adorar, bendizer o teu nome, engrandecer o teu nome, porque só tu és santo, só tu és digno de honra e glória, e é por tua graça e a tua misericórdia que nós estamos aqui reunidos. E nós só temos a te agradecer, a louvar e bendizer o teu nome, e te adorar em espírito e em verdade, que o teu Espírito Santo possa nos levar a te adorar em espírito e em verdade aqui hoje, nessa noite, em todos os dias de nossas vidas. Essa é a nossa oração que nós te fazemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos que quiserem poder ficar de pé para a gente louvar. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação mais para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a
e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Glória a Deus. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Glória a Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer?
você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és digno de honra e glória. Nós queremos louvar o teu nome aqui essa noite, Senhor, em gratidão a ti, pela tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, só para ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Não, nunca foi sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Canta, igreja. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, Deus. Eis-me aqui outra vez
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar aquele que está sentado no trono. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, Jesus, mais do teu poder, Senhor, mais do teu poder, meu Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade, Deus. Queremos nessa noite entregar o nosso louvor a Ti, meu Deus. E que seja como uma oferta agradável diante de Ti, que és soberano, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare: pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare. Todo joelho dobrará ao ouvir teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser
você confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Glória a Deus. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, 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 louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Cícero está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Foi para isso que nós somos criados. É por isso que nós existimos. Para adorar esse Deus, em espírito e em verdade. Foi para isso que Ele nos criou, para que nós pudéssemos desfrutar dEle, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ele nos criou com esse propósito, para que nós pudéssemos louvar o seu nome. E isso pode encher o coração de um pecador miserável, como eu e como você que está aqui nessa noite. Só o amor de Deus pode encher nossos corações. Só em Deus nós podemos ser completos. E em mais ninguém. Como é bom adorar esse Deus. Como é bom estar em comunhão com os irmãos, com esse Deus. Como é bom, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Triste é uma pessoa que passa por esse mundo e não consegue, não enxerga e não vê, porque os seus olhos estão escurecidos, esse amor de Deus. Irmão, Gênesis, capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler o capítulo todo, é pequeno. Gênesis 15. Acharam, irmãos? Posso fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se és que podes. E lhe disse: Será assim a tua posterioridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as exortava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posterioridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que lhe passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Lá do outro lado tem mais do rio, o Quineu, o Quinizeu, o Candomineu, o Eteu, o Ferizeu, os Reafaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Girguizeu e o Jubizeu. Amém. Pai querido e amado Deus, diante da tua santa presença, eu te peço, Senhor, a tua ajuda, o teu auxílio, para que eu possa, Senhor Deus, nesta noite pregar a tua palavra, para que o teu nome, Senhor Deus, seja exaltado nessa pequena comunidade, Senhor Deus. Pai, aí me ajuda, traz à minha memória tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, me fez estudar nesses textos, me fez ouvir outras pessoas que são homens teus, e que a tua santa igreja seja edificada, Deus. É um prazer para cada um de nós, Senhor, estarmos aqui esta noite, Deus, para louvar e exaltar o teu nome, e que teu nome seja engrandecido, Senhor, cada vez mais em nossas vidas, que nós possamos dar um bom testemunho de ti, Senhor, que nós possamos viver para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, o que me fez ver esse texto foi uns 4 meses atrás. Eu escutando uma pregação do pastor José Mabessa sobre uma das coisas mais belas, que é o casamento. E ele fez uma pregação, uma exposição maravilhosa, no qual
eu fiquei maravilhado com aquela exposição. E eu guardei, eu fui para o meu quarto, eu comecei a ler Gênesis capítulo 15. Comecei a estudar também outros homens que eu considero como grandes homens de Deus. Mas foi uma pregação maravilhosa que tocou no meu coração assim, de uma forma tremenda, da grandeza e do nosso Deus, que eu espero hoje passar aqui para a vida de cada um dos irmãos que está aqui, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, irmãos, é uma das coisas que o nosso Deus tem. O nosso Deus, ele é um Deus de alianças. Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus que se aliançou antes que houvesse mundo. O Pai se aliançou com o Filho e com o Espírito Santo, ainda na eternidade antiga. Deus se aliançou para que um dia, irmãos, o Deus Filho viesse nessa terra para cumprir o querer e a vontade de Deus. Eles se aliançaram. E Cristo veio. Por isso que quando nós temos o culto de Santa Ceia, essa é a nova e eterna aliança que é ministrado aqui todos os fins de mês. A nova e eterna aliança. Mas Deus ao seu povo, desde quando ele chamou Abraão aqui, ele começou a fazer alianças. Deus é um Deus de alianças. E é isso que nós vemos Deus aqui chamando Abraão, para fazer uma aliança com Abraão. Irmãos, nós sabemos que Deus é um Deus de aliança e que já no Éden, ele fez um pacto. Ele fez um pacto com Adão. Qual pacto foi? Ele colocou Adão no jardim, onde não lhe faltava nada, deu uma ordem. E ali, irmãos, é chamado, como na teologia, o pacto de obras. Ou seja, Deus disse assim, ó Adão, tudo tu tem livremente, que é o que nós pregamos no evangelismo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não tocarás. E foi dado esse pacto a Adão. Mas nós sabemos que Adão não cumpriu o pacto de Deus. E as consequências de não cumprimento daquele pacto, porque o pacto, as alianças de Deus, elas são altas demais para nós. Elas estão além de nossas capacidades. Quando Deus firma uma aliança, ele tem a certeza, ele sabe que ele está além. Ele está além de nossas capacidades. Mas Adão, ele não cumpriu o chamado pacto de obras. Daqui, irmãos, é algo que eu não vou adentrar hoje, mas daqui onde é que a teologia, ele tira dois pensamentos, que é aliancista e dispensacionalista. Eu não vou entrar nisso, porque não foi isso que eu vim fazer hoje aqui. Mas nós sabemos que muitos, na teologia cristã, principalmente depois da Reforma Protestante, e eles trouxeram que existem duas maneiras de se estudar a Bíblia. Ou você é aliancista, ou seja, que Deus fez uma aliança, e essa aliança tanto se viu, desde quando ele fez lá com Abraão, até a igreja, e tem os dispensacionalistas que acreditam que houve as dispensações, que houve uma dispensação. Eu acho que para muita gente vai ficar até complicado entender isso agora. Houve dispensações para os judeus, o povo que Deus escolheu lá, e para a igreja. Há essa distinção que eles acreditam, os dispensacionalistas. Mas como eu não vou entrar nesse tema de aliancismo e dispensacionalismo, porque o que eu quero enfatizar aqui esta noite é que Deus é um Deus de aliança e que nenhum de nós podemos nem sequer almejar a chegar perto e que Ele mesmo faz a aliança e Ele mesmo cumpre. E é isso que esse texto, no decorrer desse texto, eu vou tentar trazer para a igreja, para que a igreja tenha a compreensão do que significa as alianças do nosso Deus. Deus é um Deus de alianças. Ele firmou com Adão, ele firmou com Abraão, aí os dispensacionalistas também dizem que ele firmou com Noé, ele firmou a lei mosaica com Moisés e daí por diante. Mas Deus aqui, irmãos, está firmando uma aliança com Abraão. E o texto de Gênesis capítulo 15 começa assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a
ainda não era Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O que é que Deus está tentando dizer aqui para nós e para Abraão? Qual é o contexto? Nós sabemos que Abraão tinha acabado de vencer uma guerra. Abraão tinha acabado de libertar o seu primo Ló. Ele tinha acabado de libertar ele de uma guerra. Se voltar um pouco atrás, nos capítulos 12, 13 e 14, vai relatar essas questões. Abraão tinha acabado de resgatar Ló, tinha entrado em uma guerra, e Abraão aqui, no que a Bíblia parece dizer, ele está sobre modo receoso ou com medo. Por isso que o capítulo 15 começa, depois desses acontecimentos, ou depois dessas coisas. Depois que ele tem essa guerra, ele tinha receio que ele sofresse algum tipo de retaliação sobre aquelas pessoas na qual ele tinha vencido, na qual o Senhor tinha dado vitória a Abraão. Ele tinha esse medo. Por isso que o capítulo começa, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Não temas, Abraão. Por quê? Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Ele está dizendo aqui: Abraão, não fique com medo, tenha coragem, porque quem venceu essa guerra foi eu. Eu sou o teu escudo. Abraão, eu sou o teu sustentador. Eu sou aquele que te tirou, Abraão, do Ur dos Caldeus. E em toda a narrativa, irmãos, a gente vai percebendo que Deus, ele quando quer enfatizar uma coisa, ele diz, como ele disse quando ele tirou o povo do Egito: eu tirei vocês do Egito com braço forte. Aqui ele está dizendo a Abraão: eu tirei você, Abraão, de Ur dos Caldeus. Eu sou o teu escudo. Confie em mim. Eu dei a vitória quando tu lutou essa guerra. Foi eu que te dei. É em mim que tu tem que ter confiança. É isso que Deus está restabelecendo e dando prova do seu amor para Abraão. E dizendo a Abraão: confia em mim, eu sou o teu escudo. É isso que Deus diz para nós quando nós passamos por momentos de fraquezas, quando nós passamos por momentos de desconfiança da nossa fé. É isso que nós temos que trazer à nossa lembrança. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso galardão. Ele nos tirou do lamaçal do pecado em que cada um de nós vivíamos. E Deus vai animando dia após dia Abraão, renovando as suas promessas na vida dele, para que ele seja forte, para que ele seja corajoso e para que ele deposite a sua confiança no Deus que ele serve. É isso que Deus está fazendo com Abraão aqui, no começo do texto. Respondeu Abraão: Senhor Deus. E Abraão, começando ainda com muitas incertezas, diz: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro de minha casa é o Damasceno Elisê? Disse mais a Abraão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Nós sabemos, e todo mundo aqui sabe, que Adão já era um homem de idade. Quando Abraão, Deus falou isso aqui com Abraão, ele tinha aproximadamente 75 anos. E Abraão continuava sem filhos, já avançados em idade. E ele dizia: como é que eu posso, Senhor? Se eu já tenho 75 anos, se eu já estou velho, e ainda continuo sem filhos, o que haverá de ser de mim? Se eu não tenho herdeiros, se eu não tenho posterioridade, como a própria palavra diz aqui a seguir, se eu não tenho, o que será de mim? Abraão se coloca, disse: um criado da minha casa é quem vai ser o meu herdeiro, Senhor. Abraão está cheio de incerteza, mesmo depois de Deus dar a vitória a ele. E não é assim a nossa vida? Mesmo depois que o Senhor nos resgata, nos tira do lamaçal do pecado, e nós vamos na nossa caminhada cristã, quantas vezes as incertezas dessa vida, as coisas dessa vida, ainda querem nos afastar de Deus?
ou nós, por incredulidade, muitas vezes do nosso coração, nós colocamos à prova as promessas de Deus. Deus aqui está renovando cada vez mais e renovando as suas promessas a Abraão. E isso, consequentemente, a nós. Eu te tirei de um dos caldeus. Eu vou te dar um filho. E nele será abençoada, porque dele vai vir um descendente. Do impossível, de um homem já velho, chegado à idade, é impossível uma pessoa já na idade de Abraão, mas Deus é o Deus do impossível. E ele disse, vai vir. E não veio no tempo que Abraão esperava, mas veio no tempo em que Deus quis. Essas coisas não aconteceram, irmãos, no tempo em que Abraão quis. Abraão tinha aqui aproximadamente 75 anos, mas a Bíblia vai dizer que quando Isaac veio, Abraão já tinha 100 anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. A promessa de Deus se cumpriu, Deus foi fiel. E dele veio o descendente, veio o Cristo. De algo impossível. Por isso que Cristo, certa vez, aos seus discípulos, dizendo Senhor, eu acho que é Pedro que diz, Senhor, então, como vai ser possível ser salvo? E Jesus Cristo disse assim, ao homem é impossível, mas para Deus é possível. Ou seja, o que é impossível aos olhos humanos, o que é impossível, não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nem mesmo um útero de uma mulher velha gerar uma criança. De um homem de idade conceber uma criança. É impossível. É o que é impossível. É o que Deus faz. E Deus vai cada vez mais renovando as promessas e trazendo à memória a Abraão, para que ele cada vez mais, ele se fortifique no Senhor, ele creia e ele cresça nas promessas de Deus. É isso que Deus está falando para Abraão e para nós hoje. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posterioridade. Ou seja, Deus agora está fazendo com Abraão, irmãos, dizendo, olha Abraão, confia em mim. Crê em mim, Abraão. Vem para fora, olha as estrelas. Olha as estrelas dos céus aqui. Conta se é que tu podes. Assim será a tua posterioridade. Assim será a descendência de Abraão pela fé. Eu sou mais tendencioso, irmão, para acreditar no aliancismo. Porque Deus fez uma promessa lá em Abraão. Eu creio que nós somos esse povo que Deus chamou lá desde a antiguidade. Hoje, como igreja do Senhor, eu sou mais propício, como a maioria dos reformados, a crer no aliancismo do que no dispensacionalismo. Mas, como não é essa a ênfase que eu quero trazer hoje, ainda não tenho ainda conhecimento profundo sobre essa questão, eu quero dizer que Deus está trazendo aqui, irmãos, para Abraão, para que ele confie nele. E ele diz assim, ó, a tua descendência, os teus descendentes, serão como essas estrelas. Serão como as estrelas do céu. Tu não podes contar as estrelas do céu. Homem nenhum pode contar as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E nós que cremos hoje somos descendência de Abraão pela fé. Cada um de nós hoje que crê na palavra do Senhor, somos descendentes de Abraão pela mesma fé. Como vai dizer no versículo mais para frente, que a fé lhe foi imputada por justiça, que foi do texto de Romanos que outra vez eu trouxe. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que é possível. Vai ser desse jeito. O que parecia algo improvável para Abraão naquele momento. Algo impossível para Abraão naquele momento. Mas que Deus ia fazer. E aqui estamos nós, pela essa mesma fé, crendo nesse mesmo Deus, colocando a nossa esperança e a nossa confiança no mesmo Deus de Abraão. Nós confiamos nesse Deus.
O Deus que tirou Abraão da terra dos caldeus. O Deus que tirou um povo do Egito, da escravidão do Egito. O Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Nós cremos nesse mesmo Deus. E por essa fé e essa viva esperança, nós andamos aqui como peregrinos em direção à terra, a Canaã celestial. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que deve arder no nosso coração. Era isso que quando eu meditava nesse texto e eu escutava a pregação do pastor José Mabessa, eu me deleitava. A gente fala muitas vezes aqui, porque, irmãos, assim, esse homem ele consegue ter uma profundidade tão grande na palavra que eu fico impactado. Por isso que eu falo, às vezes, muitas vezes aqui nele, eu me impacto com a profundidade e eu adoro Deus por a vida dele muito mais. Eu consigo adorar a Deus quando aquele homem prega, não porque ele tenha nada, porque Deus deu, assim, porque eu consigo ver as profundidades. Ainda que muitas vezes eu não tenha condição de expressar aqui como eu gostaria, mas eu consigo ver, e eu leio assim, eu leio esse capítulo, aí me deitei na cama e fiquei meditando nele, das grandezas de Deus, da esperança de Deus. E quando ele fala assim, irmãos, é dois momentos bastante interessantes, que lá no capítulo 13, eu acho que não, 14, não 13, ele já tinha falado para Abraão no capítulo 13 assim, ó, farei a tua descendência, não, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, capítulo 3, versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Darei para sempre. Farei da tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. É incrível, né? Deus faz com que Abraão olhe primeiro para o pó da terra e diz: podes contar o pó da terra? Assim será a tua descendência. Imagine um homem velho. Olha para as estrelas do céu. Podes contar? Assim será a tua descendência. Deus faz Abraão olhar para o chão. Deus faz Abraão olhar para os céus. Deus faz ele olhar e disse: assim será toda a tua posteridade. Assim serão os teus descendentes. Olha para a terra. Quando nós cultuamos o Senhor aqui no culto de ceia, o Senhor renova as nossas esperanças. Quando nós olhamos para o pão, e quando nós comemos do pão, e quando nós bebemos do cálice. É tipo ele está dizendo para Abraão: olha, não havia, nós sabemos que não tinha, a Santa Ceia e a Nova Aliança não tinham chegado ainda. Mas ele está dizendo: olha para a terra, podes contar, olha para os céus. E Abraão olha. Isso é maravilhoso, esse texto, ele é grandioso, ele é maravilhoso. Essa é a aliança que Deus está fazendo com Abraão, dizendo que ele será pai de multidões, dizendo que nele será bendita todas as famílias da terra. Em Abraão será bendita todas as famílias da terra. Disse mais o Senhor: eu te tirei do rio dos caldeus, para dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão ao Senhor: Pai, tem alguém aqui? Ao Senhor Deus: como saberei que possuí-la? Como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha. E aqui Abraão está dizendo: Senhor, sim, Senhor. Mesmo depois dele, lá no versículo 6 da Bíblia dizer que ele creu, e que isso lhe foi imputado por justiça, e ele creu e realmente foi imputado por justiça, mas ele diz assim ainda: o Senhor Deus: mas Senhor, como é que eu saberei que irei possuir essa terra? Como é que eu vou saber? E aqui é onde entra o pacto, onde entra a aliança. Nós sabemos que quando nós nos casamos, nós temos uma aliança, nós fazemos uma aliança um para com o outro. E quantas vezes nós somos infiéis a essas alianças. Mas o texto aqui vai falar, irmãos, de uma aliança que é inquebrável. De uma aliança que nem um ser humano
pode alcançar ela. E aqui Deus vai começar, a partir desse versículo 9, até o versículo 17, ele vai começar a firmar essa aliança com Abraão. E aqui é o momento mais magnífico dessa pregação, porque é um momento em que nós vamos poder enxergar que essa aliança é independentemente do que Abraão poderia fazer. Que essa aliança não dependia de Abraão, mas do Deus que fez essa promessa, que fez essa aliança. Então ele diz, versículo 9, respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, uma pombinha. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordens, metades, uma defronte da outra. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão exortava. Aqui está dizendo que, para quem não sabe, no Oriente Médio, quando ia se fazer uma aliança, não era uma aliança como essa aliança que nós fazemos hoje, né? Bonitinha que está no nosso dedo, quando nós vamos assumir um compromisso ou uma promessa. No Oriente Médio, na Antiguidade, quando ia se fazer uma promessa, costumava-se pegar animais e colocar um do lado do outro. Quando 2 reis, um menor e outro menor, começava do menor para o maior, e eles iam fazer uma aliança que, se eles fossem para a guerra, se eles fossem por uma guerra, e aquele rei que era menor, ele teria que ir, ele teria que submeter. Se ele não fosse para aquela guerra, ele teria que ficar como aqueles animais partidos. Por isso que eles partiam os animais, essa era a aliança do Antigo Oriente, eles partiam os animais e colocavam um de frente do outro. E as autoridades, as grandes autoridades, os reis, eles teriam que passar por dentro, por um meio desses animais. Porque aquele que não cumprisse essa aliança deveria ficar como aqueles animais. Teria que ficar em pedaços. Eles teriam que passar juntos no meio daqueles animais partidos. E aquela autoridade, aquele rei que não passasse, que não cumprisse, ele deveria ficar como aqueles animais em pedaços. Essa é a verdadeira aliança. E no versículo 17, versículo 12, vai dizer assim: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, um grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito, sabe que com certeza, Deus dizendo, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Aqui está falando para frente do povo que estaria escravo lá no Egito, que ia passar 400 anos, mas que depois Deus ia tirar eles. Mas também eu julgarei aquela gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou por aqueles pedaços. Irmãos, Deus fez cair pesado sono sobre Abraão. Por quê? Porque Abraão não tinha condições de cumprir. Abraão não podia passar por aquelas tochas, por aquelas carnes dos animais. Nós sabemos que Abraão, embora seja o pai da fé, seja um homem de fé, mas nós sabemos que Abraão é falho. Abraão falhou antes dessa aliança. Abraão falhou depois dessa aliança. E se dependesse de Abraão, ele teria sido tornado em pedaços.
se dependesse de Abraão, passar ali com o Senhor Deus, ele seria feito em pedaços. Como eu já disse aqui, o padrão de Deus é alto demais, é inalcançável para qualquer um de nós. A aliança de Deus é uma aliança eterna. Deus não revoga as suas coisas. Quando Adão caiu, só bastou um pecado e a morte passou para todos nós. Foi só por uma ofensa veio a morte para todos os homens. Deus aqui está fazendo uma aliança e ele fez cair pesado sono sobre Abraão, que Abraão não tinha a mínima condição, nem Abraão e nem ninguém, nenhum de nós tem a mínima condição. Aqui já cai por terra, irmãos, obras humanas para a salvação. Aqui já cai por terra que nenhum ser humano pode ser salvo por as suas próprias obras. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus. O único meio de ser salvo é se nós crermos em Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós sabemos que aqui houve o quê? Uma teofania de Deus. Ou seja, um fogareiro passou sobre aquelas rochas, sozinho. Deus, sobre aquelas rochas, perdão, irmãos, sobre aquelas pedaços de carne. Sobre aqueles pedaços de carne. Deus passou sozinho nessa aliança. Abraão não passou com Deus. Aquela tocha de fogo que representava o Senhor Deus, ele passou. Por quê? Porque se Abraão tivesse passado, ele teria se feito em pedaços. Mas como? Alguém tinha que morrer. E aqui entra, irmãos, o sacrifício de Cristo. Aqui entra, irmãos, que esse Deus se fez homem. E esse Deus, por conta de uma aliança e de uma promessa, ele foi feito em pedaços, em lugar de Abraão. Aqui Abraão agora podia crer que se Deus disse, e que se Deus passou, e se Deus falou, ele podia ter a certeza e a convicção. É por esse motivo. É por isso que Cristo foi feito em pedaços naquela cruz. Abraão não pôde passar, ele não pôde cumprir. Deus passou sozinho. Deus é Espírito, Deus não é homem, mas Deus teve que se fazer homem. E Deus teve que cumprir a aliança. E Deus cumpriu a aliança em Cristo Jesus. Ele se fez em pedaços. Ele cumpriu toda a aliança. Tudo que tem aqui, irmãos, é apontando para Cristo. Tudo que está aqui em Gênesis aponta para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada no Antigo Testamento que não seja sombra de algo que aponta para Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus. Abraão agora podia crer que se Deus passou, e Deus passou sozinho, ele podia crer que a posterioridade dele, ele podia crer que a terra, ele ia possuir a terra, porque Deus cumpriu a aliança. Deus cumpriu o pacto. Deus cumpriu o pacto quando ele mandou nosso Senhor Jesus Cristo. E se Abraão tivesse passado por ali, e ele não conseguiu, nem ele nem ninguém conseguiria cumprir, ele teria sido feito em pedaços. Mas Cristo Jesus se fez em pedaços. Cristo Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário por os nossos pecados. Cristo Jesus deu a sua vida para satisfazer a vontade do Pai. É por isso que certa vez ele diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E ele cumpriu toda a vontade do Pai na cruz do Calvário. E aquele que crê, aquele que se arrepender, verdadeiramente crê, que essa teofania, Deus passando ali entre aqueles animais, cumprindo a aliança, mandando o seu filho para morrer numa cruz, será salvo.
Nós não somos salvos por merecimento, nós não somos salvos por as nossas próprias obras, nós somos salvos porque Deus cumpriu o seu pacto e a aliança. Ele chamou Abraão e ele fez uma aliança e ele cumpriu essa aliança. Ele mesmo fez e ele mesmo cumpriu a aliança. Deus é um Deus de aliança e ele cumpriu. E eu acho incrível porque essa pregação que eu assisti, ela falava sobre casamento. E muitas vezes, por que os casamentos acabam tanto na igreja hoje quanto no mundo? Sabe por quê? Porque eles não têm os olhos fixos na aliança. Quando nós nos casamos, que tem aquela paixão, é fácil. Aqueles primeiros anos. Mas o que vai manter algo de pé? O que vai manter e que vai sustentar uma aliança é o quê, irmãos? Ou o que vai sustentar um casamento é o quê? É você olhar para a aliança, para o compromisso que você fez. E Deus cumpriu a aliança que ele fez, mandando o seu filho. Deus cumpriu a sua palavra, mandando o seu filho. Foi isso que Deus fez, quando ele mandou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Cristo, ele suou sangue no Getsêmani, para nos dar a vida eterna. Cristo, quando ele se aliançou com Deus lá na eternidade, não dependeu de circunstância. Quando ele se aliançou, ele não dependeu que se o dia estava bom, se tinha coisa, ele se aliançou com Deus e ele fez a vontade de Deus. Ele cumpriu o pacto que Deus tinha feito. Ele cumpriu a aliança de Deus. Não dependia de circunstância, não dependia de coisa, ele estava ali para cumprir. As pessoas, hoje, elas querem, e principalmente quando nós levamos para a vida de um casal ou para a nossa vida cotidiana, algo estável, algo que só quando esteja bem. Se dependesse de Jesus Cristo ir para a cruz, se tivesse tudo bem, como é que ele iria? Ele não queria. Mas ele se aliançou com Deus. Ele fez uma aliança eterna com Deus. Ele deu a sua vida para nos salvar, e esse amor por ele deve ser o combustível que queime em nossos corações, que dê alegria em nossos corações para pregar o seu evangelho, para viver o seu evangelho. Só há um meio, irmãos, tendo um relacionamento. Isso aqui tem que impactar os nossos corações. Deus fez uma aliança na qual ele mesmo cumpriu. Ele veio a esse mundo para salvar pecadores. Ele se deu por aquele que se arrepender dos seus pecados e que olhar para a cruz do Calvário. Quantas pessoas que vivem na lamaçal do pecado, que não têm alegria, e até mesmo na igreja do Senhor. Então, irmãos, qual o meu desejo nessa noite? Enquanto eu fui abençoado, é olhar que Deus, quando ele passou ali sozinho, ele fez uma promessa, e que tanto para Abraão, quanto para os seus descendentes, que somos nós que estamos aqui hoje, nós poderíamos crer, nós poderíamos ter esperança, que ele cumpriu toda a aliança dele. Ele cumpriu suas promessas em Cristo Jesus. Ele cumpriu. Cristo é a promessa derradeira, Cristo é a nova e eterna aliança. Todas as alianças que Deus saiu chamando Abraão, Moisés, Noé, todas essas outras alianças apontavam para uma única aliança, que era Deus enviando o seu Filho para salvar os pecadores. Todo o Antigo Testamento, tudo que Deus fez, todas as suas promessas, é voltada-se para Cristo Jesus, para salvar o pecador. E é isso que eu tinha para dizer para os irmãos agora à noite. Então, Deus fez um pacto. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de alianças. Deus, ele aliançou, fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança conosco, mandando o seu Filho. E é por causa dessa aliança, é por causa disso que nós podemos ter esperança na vida eterna. Hoje nós podemos cantar louvores, nós podemos nos alegrarmos com a sua palavra. E nós podemos nos encher o nosso coração. Nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, crendo que Deus cumpre todas as suas promessas.
O que Deus fez aqui, do versículo 1 até o versículo 17, 18, foi dizendo: Abraão, eu vou cumprir na tua vida todas as minhas promessas. E Abraão viveu pela promessa de um filho que haveria de vir. Abraão viveu. Tem um texto lá em Mateus que diz assim: Abraão viu o meu dia e regozijou-se e alegrou-se. Abraão, ele não viu Cristo, e nem nós também vimos Cristo. Nós estamos 2024 anos depois. Mas Abraão, por meio da fé, por meio dessa mesma palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, Abraão viu Cristo, como está escrito, se não me engano, em Mateus. E ele se alegrou-se. E ele se alegrou-se por ver Cristo. E teve esperança. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. Nunca ninguém foi salvo por obras da lei. Nem Abraão, nem Moisés, nem ninguém. Todos foram salvos pela mesma fé salvadora em Cristo Jesus. Versículo 6. Justificados pela fé. É isso que eu queria dizer. Irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Quem quiser escutar ainda mais com profundidade, quiser escutar com tanta mais profundidade, está lá o casamento de Ariane e Carlos, se eu não estiver enganado. Pastor José Mabessa, até doido. Foi tremendo, pastor José Mabessa, aprofundando aqui esse texto tão maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu quero fazer uma oração aqui antes de eu terminar, por a vida dos familiares de Assis. De Assis era um amigo nosso, trabalhava conosco, na qual eu gostava muito, senti muito sua morte. Mas é incrível como o pecado ele faz com o ser humano, meu Deus. E hoje, aqui, eu quero orar, nos últimos 2 meses, 3 meses antes de sua morte, foi os meses que eu mais me aproximei dele, porque foi os meses que mais nós trabalhamos juntos. Foi os meses que nós ficamos mais juntos mesmo assim. Ele me ajudou em umas coisas aí, na qual fui muito grato. E a vida de Diaci foi ceifada em uma noite. É assim, nós não temos tempo. Nós só temos o minuto do agora. Nós não temos o dia de amanhã. Nós temos o agora. E a vida dele foi ceifada. E eu quero orar por a família. Orar para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que o Espírito Santo console, para que o Espírito Santo revele Cristo Jesus. Sabe qual é o meu desejo? Que Cristo Jesus seja revelado. O maior presente que Deus pode dar a um pecador é seu filho. É Jesus. E esse é o meu desejo para cada um. Se vocês estiverem ouvindo, quem estiver ouvindo, o maior presente que Deus pode dar a um pecador miserável como nós é seu filho Jesus. E essa é a minha oração essa noite. Eu vou orar por a vida deles, dessas pessoas, dos meus vizinhos, dos meus amigos que trabalhamos juntos. Pai Santo e amado Deus, ô Senhor Deus, assim como Abraão, ele foi tirado, Senhor, da idolatria, ele foi tirado lá de Ur dos Caldeus, Senhor, onde ele via no lamaçal do pecado. Ele não te conhecia, Senhor Deus, ele não sabia quem tu eras, mas tu se revelou a ele, Senhor Deus. Tu revelou as tuas promessas a ele. Tu revelou, Senhor, o teu filho, ainda que ele não visse ainda naquele tempo, mas ele viu pelos olhos da fé. Oh, Senhor Deus, e ele creu, Senhor, e isso foi imputado para a justiça, Senhor Deus. E essa, Senhor, é a tua palavra que dá vida a mortos. É a tua palavra que vivifica mortos, Senhor. É a tua palavra que nos dá vida. A tua palavra é a vida. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão que dá vida. É o pão que nos alimenta espiritualmente, Senhor. É por isso que nós te adoramos, Senhor Deus. É por isso que nós te glorificamos, Senhor Deus. Nós te bendizemos, Senhor Deus. Não há merecimento nenhum em nós, Senhor, mas a graça, a misericórdia é o trono da graça, Senhor Deus.
E eu oro por os familiares, Senhor. Eu oro por os familiares de Assis, Senhor Deus. Eu oro, Senhor, para que haja arrependimento, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo, Senhor, convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro para que o Espírito Santo possa confortar. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo possa produzir arrependimento, Senhor. Tantos amigos queridos, Senhor, que nós perdemos, Senhor, em delitos e em pecados, sem conhecer a alva, sem te conhecer, meu Deus. Quantas pessoas que amamos, Senhor, que padecem, Senhor. O meu desejo do meu coração, Senhor, é que o teu evangelho, que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê, Senhor, possa resplandecer na vida dessas pessoas, nas vidas dos meus vizinhos, nas vidas, Senhor, das pessoas que nós convivemos todos os dias, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Senhor Deus. Esse é o desejo que eu creio que é da tua igreja. Louvado e exaltado seja teu nome por isso, e bendito seja. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, Deus seja louvado. Obrigado por mais esse ano que o Senhor nos deu. Eu só desejo que Cristo resplandeça cada vez mais nos nossos corações. Que Cristo resplandeça aquele que ouviu o Evangelho, decreta o Evangelho. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. A nossa esperança e a nossa segurança, ela está firmada na promessa de Deus, aquele que jurou por si mesmo. Deus, ele jurou por si mesmo porque não há ninguém maior do que Deus. Então a certeza da nossa salvação está, irmãos, na promessa que Deus fez a Abraão, de onde veio o descendente de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que têm fé, assim como Abraão, a fé está em você crer naquilo que Deus disse. A fé que agrada a Deus não é aquela fé que nós cremos do nosso próprio jeito, mas acreditar nas promessas de Deus. Vamos louvar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo
que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. És fiel, todo eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão, pela presença de cada um. Que a Tua palavra, meu Deus, nos sustente, nos guie. Que a Tua palavra nos fortaleça, nos ensine. Que todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso caráter, as nossas vontades sejam, ó Deus, moldadas ao caráter do Teu Filho, que é perfeito. Amém. Glória a Deus.